vou dizer que há uma promessa de grandes reforços, vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações. Ainda tem também racha no elenco após a saída de Ramon Dias e principalmente as declarações de Memphis Depay. Vou te contar se existe um racha ou não no elenco corintiano. Houve um racha no elenco corintiano. Hoje a ESPN divulgou uma matéria dizendo que o elenco do Corinthians, né, vou usar essas palavras, rachou por conta, né, das declarações de Memphis Depay após a partida, né, contra o Fluminense, derrota, né, que culminou aí com a demissão do técnico Ramon Dias, tá? A matéria diz que o clima está pesado, né, que as palavras do holandês não aceleraram somente a queda do Ramon, mas também causou um clima ruim dentro do elenco. A crítica sobre o desempenho, né, atingiu praticamente todo o plantel, desde os mais jovens até os mais experientes. Muita gente não gostou. O sentimento interno de que o Memphis deveria ter evitado uma exposição, tudo isso na matéria, tá? Eu vou falar o que eu apurei daqui a pouco. Não deixando de fazer as críticas, mas que elas acontecessem de forma interna, tá? As palavras públicas causaram um desgaste no elenco holandês, além da exposição, uma ala do elenco se mostrou insatisfeita por Memphis, mesmo sem atravessar o seu melhor momento, ter tocado na ferida publicamente. Somado a isso, tem um fato que o holandês ter a experiência de sobra, um maior salário, bonificações, e nem assim ter tido o controle de não expor o time nos microfones, tá? O que eu apurei? Que muita gente do elenco não gostou, tem jogador dizendo que ele não tá jogando nada e tá falando muito, e falou muito. A matéria da ESPN procede, tá? Tem gente que não gostou, porque acredita que ele foi o culpado pela demissão do Ramon Dias, porque deixou o clima insustentável, e muita gente gostava do Ramon. Há uma ala, principalmente dos estrangeiros, né, que tinha uma amizade muito forte com o Emiliano. Enfim, e tem jogador que entende que o Memphis não atacou só o técnico, né, falando da postura do time. Ele deu a entender, né, segundo alguns jogadores, que os jogadores não têm capacidade também de entender a tática, de jogar, né, de uma forma mais inteligente, porque dizem que ele cita isso, né, que o time não tem que jogar de forma mais inteligente, enfim. Então, é aquela coisa, né, que não foi, a indireta é um perigo, você manda uma indireta, você acerta onde você não quer. Enfim, agora o elenco está com problemas, sim, um novo treinador, né, vai ter que já chegar apagando incêndios dentro do Corinthians. E eu vou te falar sobre o novo treinador agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. Dorival Júnior segue sendo o nome mais cotado, né? Quem cravou, calma, né? Porque ainda há negociações, né? Não tem informação da reunião, tá? Os dois lados negaram a reunião de hoje, o que me dá a entender que né, já está bem encaminhado e tratado isso anteriormente, né? Ou vai avançar em um outro dia. Enfim, mas hoje mesmo não vai ter a reunião, tá? Então, olha só, em relação ao Dorival, já houve conversas, né, apesar aí do Corinthians negar, já houve conversas antes mesmo da partida contra o Fluminense, eu fui o primeiro a divulgar isso. Tanto que está bem adiantado que os valores estão sendo discutidos. Dorival vai ter o maior salário da história de um técnico no Corinthians, tá? Para cima dos 2 milhões, com bonificações e tudo. Eu não vou ficar citando, tem respeito ao Dorival, eu não vou ficar citando os detalhes, né, os detalhezinhos, até o valor que pode chegar lá em cima, mas já faz dele um dos maiores, um dos técnicos mais bem pagos da história do Corinthians, se caso, né, ele aceitar realmente a proposta, tá? 2 milhões e meio no mínimo, tá bom? Outra coisa em relação ao técnico Dorival Júnior é que o Corinthians prometeu 3 reforços de peso para ele, tá? Fabinho Soldado, é assim que o Corinthians está convencendo o Dorival Júnior, né? Não só com a questão salarial, tá? Não só com a questão salarial, mas também com a questão de projeto, né? Além de bonificações, salários, o Corinthians oferece jogadores para ele. O Fabinho Soldado prometeu que vai trazer 3 grandes reforços, aqueles 3 medalhões que eu citei para vocês, tá? Que eu já trouxe a informação para vocês. O Fabinho Soldado citou que vai trazer 3 jogadores nível de seleção para serem titulares do Corinthians, para ajudar, né, a partir do meio do ano. Inclusive citou nomes, tá,
de alguns deles que o Corinthians já tem contato, já negocia, alguns que o Corinthians pretende avançar. Dorival, enfim, agora fica só na questão agora do Dorival dar o aval, enfim, dizer sim e assinar contrato para ser técnico do Corinthians, mas terá um grande salário e terá grandes reforços, né, prometidos aí pelo Fabinho Soldado, e inclusive o Fabinho provou isso para ele, né, que tem negociação com grandes jogadores para o meio do ano, tá? Para não ficar só nas palavras, né? E o técnico, enfim, depois, né, ser enganado, né? A gente sabe que não é o perfil do Fabinho, mas dirigente de futebol, e o futebol a gente sabe que as coisas mudam a cada momento. Então tá aí, 3 grandes reforços, 3 jogadores nível seleção, 3 jogadores de peso, 3 medalhões, e devem vir mais reforços, ainda não vai parar só em 3, tá? Mas 3 serão grandes jogadores, eu já havia falado isso, né? E agora vai cair no colo do Dorival Júnior, né? Esse pacote aí para o meio do ano, tá bom? É aguardar, tá? É o que a gente tem, não tem o que tá fechado, não tem o que vai ter reunião, mas tem o que já teve conversa, tem o que, enfim, as coisas, né, podem acontecer, mas o curioso é que os dois lados negam, tá? Mas saiu na nota lá que não teve nada, enfim, você já sabe, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.